No Evangelho de Mateus, no capítulo 43, nós lemos: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E no 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amarás vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, na expectativa de que tenhamos uma vida mais tranquila, tanto aqui no plano físico, quanto nos planos espirituais, quando retornarmos para lá. Este ensinamento de Jesus carece de um estudo mais aprofundado, porque diz respeito a muitas das nossas opções em relação aos nossos inimigos. Ora, o meu inimigo é aquele que eu não me assento à mesa com ele, é aquele que eu não divido com ele as minhas realizações, ou os meus problemas, porque ele não vai me ajudar em nada, pelo contrário, ou ele vai sorver de mim as minhas alegrias e acrescentar em mim os meus aborrecimentos. Isto é a voz geral em relação a inimigos. Mas Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos. E por que isso? Por que essa colocação tão incisiva de Jesus para amarmos os nossos inimigos? E aí que vai, então, a nossa reflexão. Vejam vocês, quando você não ama alguém e não é indiferente a essa pessoa, você o odeia. Então, é uma relação interessante, amor e ódio. Podemos afirmar mesmo que onde existe ódio, já existiu amor um dia. Então, o amor foi transformado em ódio por uma circunstância qualquer. Por um processo que não acertamos, por um atrito, por algo que não coube dentro de uma amizade que nós tínhamos com aquela outra pessoa. Então, passamos a não querer, a desapegar dessa pessoa. Porque, na verdade, ódio, para a língua aramaica, significa desapego. Então, eu desapego daquela pessoa. Quando a gente trabalha rancor, aí já é um sentimento profundo, de uma mágoa profunda. Mas o ódio é praticamente só um desapego daquela pessoa. E como é que funciona isso? Como é que eu posso, de repente, transformar esse ódio voltando para o amor? Vamos entender uma coisa. Nós temos na nossa psique toda uma estrutura que Carl Gustav Jung chamou de si mesmo. O que é o si mesmo? São um conjunto que atua na individualidade e monta as expressões dessa individualidade. Por exemplo, nós temos o self, que é a representação da individualidade. Nós temos mentes, nós temos inconscientes, nós temos consciências, nós temos questões relacionadas a complexos, a virtudes, vícios, ego inferior, ego superior, enfim, uma série de coisas que nós convivemos com elas o tempo todo, de tal forma e tal profundidade que, na verdade, nós moramos dentro de nós mesmos. Estamos no mundo, mas onde moramos é dentro de nós mesmos. Por isso que muitas vezes nós podemos estar assim num lugar muito bonito, muito maravilhoso, e estarmos mal.
Por quê? Porque nós não estamos morando naquele lugar maravilhoso, nós estamos morando dentro de nós, nesse conjunto chamado si mesmo, por Carl Gustav Jung. Ok, então, se eu moro neste mundo, eu preciso ter um mínimo de felicidade de morar nesse mundo. Daí que é preciso saber o que é que eu posso realizar para melhorar esse mundo que eu vivo nele. Ora, tudo funciona em termos de frequências, porque tudo é energia. Então as energias, elas ondulam, formando frequências. São essas frequências que dão para mim a resposta de como eu estou hoje, como eu estou amanhã, como estarei logo à tarde ou logo de manhã, não sei, qualquer momento. Vai depender dessas frequências, que são respostas imediatas às minhas escolhas anteriores e presentes. Ou seja, em última análise, eu sou soberano de mim mesmo. Eu talho a minha vida, eu dou essência à minha vida e eu determino como eu quero viver. Nesse conjunto de coisas, nós podemos dizer que se tem uma psique, tem um coração. O coração, ele é citado na Bíblia mais de 700 vezes. 500 e poucas no Antigo Testamento e 200 e pouco no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus falou em coração. Bom, o que tem no coração? Segundo estudos da antropologia do Antigo Testamento, o coração trabalhado, estudado pelos hebreus, pelos grandes mestres de Israel, das épocas antigas, no coração nós temos a razão, nós temos a vontade, nós temos desejos, nós temos os sentimentos, nós temos toda a nossa expressão de vida vem do coração. A neurociência já nos informa que quando algo chega a nós, passa primeiro pelo coração, para depois chegar no cérebro, na psique. Então o coração é o gestor da individualidade, da centelha, daquilo que somos. Nós poderíamos aqui estudar cada coisa que tem lá no coração, cada coisa. Mas vamos pegar só uma coisa, que são os sentimentos. Então, os sentimentos é um amontoado de caixinhas, e cada qual é nominada. Amor, benevolência, paciência, tolerância, abnegação, enfim, várias coisas em várias caixinhas. Só que essas caixinhas, ela tem o seu oposto. Então, se eu tenho a caixinha do amor, eu tenho a caixinha do ódio. Se eu tenho a caixinha da tolerância, eu tenho da intolerância. Se eu tenho a caixinha da alegria, eu tenho da tristeza. Se eu tenho a da luz, eu tenho das trevas. Então eu tenho sempre um correspondente. O que importa e significa dizer que os nossos sentimentos podem ser positivos e podem ser negativos. E vai depender de quê? Vai depender daquilo que eu trago no coração que manda para a psique. Porque o sentimento está no coração. Observamos então. Geralmente começa com um estímulo. Eu tenho um estímulo, interno ou externo. Uma lembrança, uma coisa qualquer que venha de dentro. Ou então um encontro que venha de fora. Toda vez que há esse estímulo, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então nós temos uma reação. A reação nós damos o nome de emoção, que é uma frequência, né, que vai ser gerada em torno daquele estímulo que eu tive. Então vamos imaginar que eu encontro uma pessoa na rua. E aí me dá aquele estímulo, eu sinto aquela... mexe comigo aquele encontro.
Então essa emoção, ela vai correndo, correndo lá no sentimento e pergunta assim, qual caixinha que vai ativar aqui? A positiva ou a negativa? Ou seja, ele é amor ou ele é ódio? Aí o sentimento não sabe direito, ele vai na memória e pergunta para a memória, e aí memória, o que é isso? Aí a memória analisa e fala, isso é um desafeto. Imediatamente o sentimento agita o pensamento. Olha esse desafeto, cuidado. O pensamento agita a palavra e a ação. Então eu encontro aquela pessoa, eu não dou a mínima para ela, eu faço até uma coisa chata, né? De deixá-la para lá, virar as costas. Sim, porque o estímulo que ela me trouxe me deu como resposta que é um desafeto. E caso contrário também, eu encontro a pessoa, faz o mesmo processo, só que agora vai ativar o afeto. Aí eu dou aquele abraço, quanto tempo que não te vejo, que saudades, enfim. Por quê? Porque está na caixinha do afeto. Então, os sentimentos, ele tem como amparo a memória e a caixinha, o apêndice do sentimento, que são afetos, neutros e desafetos. E esse aqui vai determinar o que é afeto, o que é neutro e o que é desafeto. Então, geralmente, quando é desafeto, a ação quase que imediata é de não aceitar. Não, você é meu desafeto, isso é meu desafeto. Você vai numa cidade, você vive uma experiência lá que você não gostou e você fica em desafeto com aquela cidade e você não quer voltar lá mais. Ou então num local qualquer que não foi bom para você, te traz lembranças ruins, então você não quer ir mais lá porque é desafeto. Então esse jogo de afeto e desafeto vão ativar sentimentos positivos ou negativos. Olha que interessante. Então vamos imaginar que eu vou colocar o afeto só com uma palavra, amor, porque na verdade o amor é a lei geral, é a lei do universo, a lei que rege tudo, é o amor. Contrapondo ao amor, eu tenho então aquilo que não é amor, eu me desapego da frequência do amor, aí eu viro ódio, que é um desapego da frequência do amor. Interessante. Daí eu encontro essa pessoa que é meu desafeto. Quando faz aquele processo todo, gerou emoção, foi o sentimento foi na memória, a memória postou, né, para o próprio sentimento, que aquele é desafeto, o sentimento ativa o pensamento. E aí que entra a minha soberania, quando ativa o pensamento. Ora, então chega a informação de que aquilo é um desafeto, que aquela pessoa é um desafeto. Então, daí a minha chance de modificar o pensamento. Porque o pensamento não será disparado automaticamente se eu não quiser que ele seja. Então, nesse momento entra a soberania do espírito para ativar o pensamento de repulsa ou não. Então, eu vou decidir agora o que eu quero, qual o tipo de pensamento que eu vou emitir. Quando a pessoa, a individualidade, ela começa a estudar o Evangelho de Jesus, começa a estudar a doutrina espírita, uma das coisas mais recorrentes nos estudos do Evangelho e da doutrina é exatamente isso, o perdão das ofensas. Não é? Perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão, lembram disso? O Livro dos Espíritos. Então, o perdão das ofensas. Quem vai fazer esse perdão das ofensas? É o coração. Ele que vai fazer. E aí, na hora que dá aquele processo todo, que vai ser emitido o pensamento, o coração entra e não deixa o pensamento ser negativo. Porque a maior essência do coração é Deus. Se nós temos vontade, desejo, razão, sentimento, né? Nós também temos Deus dentro de nós. Então, se eu permitir que Deus fale por mim, naquele momento
eu não vou emitir um sentimento, um pensamento negativo, muito embora reconheça que seja um desafeto. Aí está a chave do perdão. Uma pessoa fez um mal para mim e eu guardei aquela informação do mal, ativei a caixinha do desafeto, então ele passou de afeto para desafeto, não é assim? Aquele que odeia antes no amor, porque ele passou da caixinha do afeto para o desafeto. E agora, se eu estou na caixinha do desafeto, eu estou contra Deus que está dentro de mim e dentro dele ou dela o meu desafeto. Ora, se Deus está dentro de mim e dentro dela, a melhor relação seria do amor, não é isso? Porque Deus não é amor. Então, o mesmo Deus que está em mim e que ama, é o mesmo Deus que está nele, na outra pessoa, e que a ama também. Então, você observa, que interessante, todas as vezes que eu encontro um desafeto, eu sinto mal. Mas assim, a gente, sabe, sente uma coisa que não é assim tão legal. Porque você não entra na sintonia Deus com Deus. Você entra na sintonia, né, contrária a Deus, Deus. E aí nós sentimos terrivelmente mal. Agora, quando eu vejo esse desafeto, às esse a pessoa não foi feliz comigo um dia e me fez um mal, que eu não gostei, e aí o que acontece? Eu criei esse desafeto, eu me desapeguei dessa pessoa, ou seja, eu odiei essa pessoa. Repetindo, ódio é uma palavra que em aramaico significa desapego. Então eu me desapeguei dessa pessoa e eu chamo isso aqui de ódio. Mas naquele momento ali, que eu recebi a informação que aquilo é desafeto, eu deixei o coração falar. Antes de pensar, eu conversei, pai, o que eu faço? Aí o pai, que é puro amor, o que ele vai fazer? Ele vai expandir o amor e vai fazer com que eu pense em amor. Quando eu penso em amor, eu elimino o quê? O ódio. Então eu encontro a pessoa, me dá a reação do desafeto, mas de repente eu olho para aquela pessoa e falo, pois é, nós não fomos felizes aquele dia, aquele momento, mas vamos pensar a ser de novo. Gosto tanto de ser seu amigo, sua amiga. Aí eu perdoo, minha gente. O perdão é a relação Deus-Deus. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. E observa, quando nós lemos as questões da lei da sociedade, no livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta por que nós vivemos em sociedade, os Espíritos dizem, porque uns têm que ajudar os outros. O que sabe mais ensina o que sabe menos. Então não há como vivermos isolados. E quando eu busco o outro, ou a outra, eu busco o quê? O aconchego de Deus que está nela. Observem isso. Façam essa experiência, esse laboratório. Vocês já viram quando o filhinho abraça a mãe para amamentar? Você acha que ele está amamentando só do leite do colostro? Aquilo é mínimo que ele alimenta. Ele está alimentando do Deus que existe na mãe dele. Que a maior proteção que ele precisa naquele momento é de Deus. E esse Deus ele busca na mãe dele. Então a mãe dele, naquele momento, é uma deusa para ele. E o leite passa a ser algo assim. Vai ajudar? Vai. Mas o que vai ajudar mesmo é o afeto. Aquela coisa. E quando essa pessoa vai crescendo, que ela tem nos pais toda a proteção. Porque os pais são deuses para ela. Porque representam o Deus que ela precisa. É aquele que supre na alimentação, no vestuário, na educação, nos passeios, nas conversas familiares, no culto no lar, quando acontece. Enfim, é esse processo de Deus, de sagrado,
que faz com que uma criança cresça em paz, porque há relação afetiva entre eles. Observe que quando às vezes esse espírito na encarnação chega na fase adolescente, que ele começa a não querer mais esse afeto tão profundo, essa relação tão profunda com os pais, ele vai buscar isso lá fora. Porque na verdade ele precisa disso. Há um momento que ele precisa deixar mesmo essa ligação tão profunda com os pais para buscar lá fora. E aí ele começa a encontrar outras pessoas. E começa a buscar nessas pessoas o Deus que ele sempre encontrou nos seus pais. Acontece que nem sempre ele encontra pessoas disponíveis ou que disponham desse Deus. Então os adolescentes são muito inseguros, porque eles querem encontrar tudo isso que eles tinham em casa, na sua infância, eles querem encontrar nos seus colegas. E os seus colegas, às vezes, não fornecem isso. Às vezes, entram num campo abusivos, enfim. Então o adolescente flutua. Ele flutua muito. A neurociência indica que ele só chegará a um estágio de mais segurança quando atingir 20 anos de idade na encarnação. Aí ele já consegue se estabelecer e já consegue selecionar realmente aquele que oferece o conforto de Deus para ele quando se aproximar. Então você observa que não tem jeito. Vamos ao Atos dos Apóstolos. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Escrito por Lucas. Não tem jeito. Nós estamos inseridos em Deus. Ora, se estamos inseridos em Deus, estamos inseridos no amor. Então, toda vez que eu quero estancar esse amor, eu não me sinto bem. Eu me dou mal. Eu tenho problemas. Os nossos corpos físicos, o nosso duplo etérico que fica entre o corpo físico e o perispírito, e o nosso perispírito, são energias. São energias que circulam o tempo todo, que é um estudo interessante fazer. Então, se eu estanco essa energia, que ela funciona pela lei do amor, porque as energias entram em nós por amor. Nós temos 4 tipos de entrada de energia em nós, que são as energias cósmicas, as energias do centro da Terra, as energias da natureza, aí do Sol, e as energias que vêm dos outros. Então nós vivemos nesse cômputo energético. Ora, toda vez que eu estanco essa energia, que é a representação do amor, eu crio um obstáculo e eu me adoeço. Quantas dores na coluna, dores nas articulações, sabe? Dor na perna, dor em tanto lugar que você vai ao médico e não acha nada. Não tem exame que detecte nada e você está sofrendo. Por quê? Porque a energia está estancada em algum lugar. Ela não passa, ela não circula. Se fizermos se tivesse aqui no plano físico um aparelho, né, um equipamento que medisse essa questão da circulação energética, iria detectar, olha, a energia está estancada ali. E a reflete a dor naquele lugar lá. Às vezes você estanca a energia numa região aqui torácica e o efeito dá lá na perna. Porque não chega lá na perna. E assim sucessivamente. Não tem as câimbras, né? A má circulação do sangue, enfim, a má circulação do sistema nervoso. Então nós temos que observar o seguinte: quando estanca uma energia em nós, é porque nós não estamos na lei do amor. Nós estamos no contraponto da lei do amor. Aí começamos a ter os problemas. Vamos voltar ao assunto do amor e do ódio. Vamos imaginar que naquele momento que eu encontrei aquela pessoa que é meu desafeto e que o coração me pede, conversa com ela. Pense diferente, porque se eu pensar eu vou falar diferente. Então muda, tente arrumar, está na hora de arrumar. Aí eu
Não, eu não levo desaforo para casa. Eu não suporto essa pessoa. Aí pode ser que estanque energia. Porque foi um pedido de Deus para você. Não por ela, mas para você. Porque Deus cuida de cada um de nós. Então ele pediu a você, cuide de você. Por isso que Jesus falou, ame os vossos inimigos. Não é por causa do inimigo, é por causa de você. Para você não criar situações de estanque energéticos em você. E isso pode criar um dique energético, que pode criar um tumor que pode levar ao desencarne. Ou uma AVC, que a pessoa fica aí na cama, inválido ou inválida. Então, nessa relação de amor e ódio, ou amor e desapego no sentido, né, não é o desapego, aquele desapego necessário das coisas para crescer, eu digo esse desapego do afeto. Né? Então, nessa relação, vai ganhar aquele que realmente entender essa situação psicológica e do coração. Porque aí ele vai entender o Evangelho. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, ele não está falando para você ser bonzinho para ninguém. Ele está dizendo para você. Cuide de você. Cuide da sua estrutura enquanto você está encarnado, que você ainda tem corpo físico e tem duplo etérico. Porque isso te protege nas suas decisões, nas suas ações no mundo. Na hora que você não quiser mais ter essa proteção, então você será assaltado por energias contrárias. Essas energias em desalinho, ela emite uma frequência. Essa frequência vai buscar frequências semelhantes. E quem tem frequências semelhantes? Aqueles irmãos e irmãs que a gente chama de obsessor. Então ele vai chegar, porque eu dei abertura para ele chegar. Agora tem uma coisa para ser pensada aqui. Por que eu transformei o afeto em desafeto? A resposta imediata que eu faço, que eu dou, é essa. Não, porque ele fez aquilo comigo, sabe? Não foi legal o que ele fez. Observe que quando você faz isso, você cria um adendo a isso, chamado vítima. Você cria a vítima. E dentro do contexto dos estudos da justiça de Deus, não existe vítima. Porque se existisse vítima, então Deus não era uma pessoa soberanamente justa e boa, né? Porque permite que um filho dele vitimize o outro filho dele. Você deixaria isso com seus filhos? Você estar sempre tentando equacionar, né, as dificuldades entre eles. Imagina Deus. Então ninguém é vítima de ninguém. Olha, se alguém me aborreceu, esteja certo, é porque você provocou aquele aborrecimento. Analisa isso. Se você tem inimigo, pega o teu inimigo e analisa quando foi que vocês criaram inimizade. Você vai observar que você foi partícipe do processo. Foi partícipe. Porque não aconteceria se você não fosse partícipe. Existe um ditado antigo, né, que vem lá dos nossos ancestrais, né, pessoas mais que viviam de aforismos morais. Né, então ele dizia o seguinte: dois não brigam sem um não querer. Então, se duas pessoas estão em atrito, mas uma não quer brigar, não tem briga. Agora, quando os dois querem brigar, tem briga. Então, dentro do processo da geração da inimizade, automaticamente do ódio, existe o compartilhamento do problema. Aí vem Jesus novamente para nos socorrer. Então ele fala assim: concilia-te depressa com teu adversário enquanto você está a caminho com ele.
para evitar que ele te leve ao juiz, o juiz te leva ao ministro, o ministro te leve ao oficial, e o oficial te prenda e você vai ter que, para sair de lá, vai ter que pagar ceitil por ceitil. A mesma coisa, ou seja, se naquele momento que eu encontro com aquela pessoa que é meu desafeto, que o coração pede, resolve isso, eu não resolvo, passa o momento, provavelmente eu vou ter dificuldades para encontrar de novo essa oportunidade. E toda vez que eu encontro essa oportunidade e que eu fujo dela, eu estou confirmando em mim a bolsinha do desafeto, fazendo ela crescer. E essa bolsinha do desafeto, quando ela começa a crescer muito, ela vai invadindo a área dos afetos. Aí chega uma hora que eu começo a não gostar também da outra pessoa, não começo a não gostar dessa, daquela e daquela. Por quê? A energia está invadindo o campo dos afetos. Aí chega uma hora que eu não gosto de ninguém. Perdi a vontade de conversar com as pessoas. E o fato ao contrário também. Quando eu fortaleço o afeto vai crescendo, crescendo, crescendo e vai diminuindo a potência do desafeto e chega uma hora que eu não tenho desafeto. Só tem afetos, que são os espíritos superiores. Eles só chegam lá por causa disso. Porque eles se resolvem com seus desafetos. Ele não guarda isso dentro dele. Por quê? Porque se ele guardar isso, ele sabe que Deus não vai expressar por ele. Em algum momento, ele vai interferir na expressão de Deus nele. Não é no Pai Nosso você não fala assim? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus? Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Que nos amemos uns aos outros. Que nos respeitemos uns aos outros. Porque assim ele se expande cada vez mais na criatura. E a criatura expandida de Deus nele, tendo a expansão de Deus nele, fica uma criatura virtuosa, sem vícios, diminuindo vícios e feliz. A felicidade é isso. Então a felicidade aqui na Terra, como diz Kardec, não é possível. Por quê? Porque as pessoas não querem realizar este trabalho de se resolver com elas mesmas enquanto possuem desafetos. Então eles preferem ficar guardando desafeto, guardando mágoa, rancor, ressentimento. E aí vão tendo as dificuldades. Chega uma hora que a gente tem que desencarnar, porque é da lei. É que nós vamos chegar no mundo espiritual. E aí, como é que fica? Eles vão dizer para nós assim, olha, você trouxe aqui X% de desafeto. Você teve 2.434 oportunidades de transformar isso em afeto. E você se esquivou de todas elas. Como é que você quer viver? Está vendo, minha gente? Então essas coisas que nós estudamos no livro dos Espíritos, nas obras da codificação, no Evangelho de Jesus, tem que sair da estante e dos livros e vir para o nosso entendimento. E daí para as nossas ações. Nós estamos vivendo nesse período de transição, né? E no livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, no capítulo 6º da lei da destruição, há uma hora lá que o mentor, que os espíritos superiores falam para Allan Kardec, que Deus separa joio do trigo todos os dias. Todos os dias Deus separa joio do trigo. E aí? Para onde eu vou nessa história? Para que feixe que eu vou? Do joio ou do trigo? Quando o trigo foi descoberto aqui no mundo, além dele alimentar, ele produziu um efeito extraordinário nos homens primitivos, naqueles homens tribais, né, que começaram a domesticar o trigo. Porque aquele homem, ele era um homem muito instinto puro, a alimentação dele era uma coisa muito pesada, muito instintiva,
Tudo nele era muito instinto não domesticado. Porque instinto nós temos, né? Todos nós. Só que ele está domesticando os instintos. Mas naquela época não. Os instintos ainda vinham muito do reino animal, né? Aquele instinto de sobrevivência e tal. Então o trigo, ele tem uma energia, ele é uma energia, e essa energia, ela tranquiliza a pessoa. Ela dá uma certa tranquilidade que muda os instintos, aqueles instintos ferozes, para instintos mais domesticados. Então essa é a função do trigo. Por isso que o pão está na mesa de todo mundo. Então vejam vocês, nós temos todas as possibilidades de nos amarmos uns aos outros, porque Deus nos oferece tudo para isso, até na alimentação. Ele nos oferece essas energias. E aí, se for estudarmos esse campo, nós vamos estudar vários e vários elementos, né, que ajudam nessa domesticação dos nossos instintos. Mas agora chegou a hora de sabermos para que feixe nós vamos. O joio, ele tenta atrapalhar o crescimento do trigo. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando atrapalhar o crescimento do outro? Ou eu estou crescendo e permitindo que o outro cresça? É um problema sério. Se aquele outro me perdoa, se aquele outro não trabalha esse ódio comigo, mesmo tendo com ele está livre. Eu que não estou. Ele se liberta. É a mesma coisa, se eu chego para uma pessoa dessa, que é meu desafeto, mas eu atendo o pedido do coração e o transformo em afeto, tento transformar em afeto. Se ele não quiser, eu me liberto. Ele que vai ficar com o problema. Até o dia em que doer nele e ele vai buscar também as suas colocações justas perante Deus. Então, nossa vida é toda uma busca de Deus que está em nós e Deus que está fora de nós. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro e fora de vós. Veja que a gente tira tudo isso da Bíblia, a gente tira tudo isso das estantes e coloca na nossa mesa de reflexões. É o que a doutrina espírita está fazendo conosco. Trazer para as nossas reflexões aquilo que nós ainda não entendíamos. Estávamos repetindo erros, porque não sabíamos. Nós somos criados numa sociedade machista que dizia assim: filho meu não leva desaforo para casa. Se apanhou, vai apanhar em casa. Se bateu, está certo, porque ele foi o forte. Nós somos criados nisso, minha gente. Mesmo que os nossos meninos e meninas de hoje não tenham essa colocação dos pais, mas tem a ressonância dos pais neles. Então veja como é que nós somos criados, né? E agora a proposta é outra. A proposta é a do amor. A proposta é a proposta de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então Jesus não tem desafeto nenhum aqui. Nem aquele que pregou ele lá na cruz, nem aquele que condenou, né? Não tem desafeto nenhum. Ele ama profundamente. Ama profundamente a todas as pessoas. Mesmo aqueles que, por uma razão qualquer, tentam interferir no trabalho dele. Mas ele sabe que a pessoa não vai conseguir. Que na hora certa a pessoa perde, né? Perde o elo daquela tentativa de ir contra a luz. Então ele ama profundamente. Porque quanto mais ele ama essas pessoas, esses irmãos dele, que não querem crescer, mais aquela pessoa se empodera deste amor do Cristo, para resolver-se com ele e com Deus que está nele. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem um desafeto, se você cultiva esse desafeto, pensa bem se vale a pena. Pensa bem se isso constrói para você e para quem está em torno de você.
Pensa bem se contribui para a tua casa, para o ambiente que você vive nele, para a rua que você mora, para o bairro que você mora. Pensa bem. E se você quiser continuar ainda cultuando desafetos, você tem esse direito. Livre-arbítrio é dado para isso. Mas entenda que numa hora dessas, você vai ter que dar conta disso para a sua consciência. Né? Jesus não disse isso. Chegará um dia em que a providência divina pedirá dar conta da tua administração. Essa administração não é só a administração aqui das coisas que eu faço no mundo, é da minha administração enquanto ser em evolução. Então não vale a pena você guardar ódio, rancor, mágoa, ressentimento, nada disso. Por quê? Ódio é desapego. Rancor é o aprofundamento desse desapego. Eu já não quero nem ver mais a pessoa. A mágoa é uma água estancada. Então, amar água é uma água estragada. E o ressentimento é você ficar sentindo aquele negativo o tempo todo. Isso é bom? Não. Qualquer criança, se você contar isso para ela, vai pensar, que é isso? Não vale a pena. Né? Então tem coisas que nós já são de validade vencidas. Tá? Você, na sua geladeira, se você encontrar lá um alimento com validade vencida, provavelmente você não vai se alimentar daquilo, vai jogar fora, vai descartar. A mesma coisa são essas, sabe, essas posturas de antanho, eu gosto disso, essas posturas antigas, né, que você ainda guarda e fica ali guardando e se prejudicando por ela. Nada de ódio. Amor. Entendendo que o outro erra, assim como eu também erro, e vamos nos acertando no Evangelho e na doutrina espírita. E chegaremos um dia, então, que seremos espíritos iluminados. Este é o caminho. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com o Senhor Jesus e até a nossa